Olá, boa tarde. Atraso em voo, cancelamento de passagens, extravio de malas. A retomada das viagens aéreas traz de volta problemas antigos. De olho nessa situação, o Conselho Nacional de Justiça realiza hoje um seminário para discutir a judicialização do setor aéreo. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Por recomendação do Ministério Público Federal, Polícia Federal faz operação contra garimpo ilegal no Rio Madeira, no Amazonas. 131 dragas foram destruídas. Supremo Tribunal Federal decide que normas estaduais que limitam ingresso e remoção na magistratura são inconstitucionais. E ainda, Superior Tribunal de Justiça reafirma que recomendação do Conselho Nacional de Justiça sobre medidas preventivas contra a Covid-19 não se aplica a casos de violência ou grave ameaça. A Polícia Federal prendeu 3 garimpeiros e destruiu dezenas de dragas que estavam no Rio Madeira, no Amazonas. A operação foi realizada nesse fim de semana, após recomendação do Ministério Público Federal. A operação foi realizada em conjunto pela Polícia Federal, o IBAMA, a Marinha e a Aeronáutica. 131 dragas foram destruídas. Há 2 semanas, centenas de balsas e dragas atracaram no Rio Madeira, na região de Altazes, no Amazonas. O garimpo na região é ilegal e polui o rio com metais pesados como mercúrio. Na última sexta-feira, o Ministério Público Federal no Amazonas expediu recomendação pedindo adoção emergencial de uma ação coordenada de repressão. Segundo a Polícia Federal, com o anúncio da operação, muitos garimpeiros fugiram, mas alguns continuaram com a atividade ilegal. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que recomendação do Conselho Nacional de Justiça para prevenir a disseminação da Covid-19 não se aplica a casos de violência ou grave ameaça. Os ministros analisaram o caso de um preso no Ceará. Os ministros da 6ª turma reafirmaram o entendimento de que, salvo em situações excepcionais, as medidas previstas na Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta os tribunais e magistrados a adotar medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, não devem ser aplicadas aos condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça. O colegiado deu provimento ao recurso do Ministério Público do Ceará para revogar a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico de um homem condenado por roubo majorado e tráfico de drogas. Ele cumpria a pena em regime semiaberto quando obteve o benefício antecipado. De acordo com o processo, a decisão contestada pelo MP e mantida pelo Tribunal de Justiça do Ceará aconteceu em observância à Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a concessão de prisão domiciliar aos apenados em regime aberto e semiaberto. No recurso ao STJ, o Ministério Público do Ceará alegou que o condenado não preenche os requisitos exigidos e nem se enquadra nas exceções previstas na Lei de Execução Penal para ter direito ao benefício. Além disso, sustentou que a prisão domiciliar é incompatível com o regime atual de cumprimento da pena. Em seu voto, o relator do caso, desembargador convocado Olindo Menezes, destacou que o STJ tem decidido pela não aplicação das medidas da Recomendação 62 aos condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça. Ele explicou que, no caso julgado, não houve a demonstração de excepcionalidade apta a justificar a manutenção do benefício. E ainda sobre a pandemia, os Ministérios Públicos Federal e Estadual em Goiás recomendaram a adoção de medidas de segurança sanitária contra a Covid-19 durante as festas de fim de ano. As recomendações conjuntas têm como principal objetivo evitar o aumento de casos de Covid-19 durante as festas de fim de ano. Elas foram direcionadas ao Estado de Goiás, à Secretaria de Saúde de Goiânia e também à Secretaria Municipal de Saúde, a fim de que as festas populares de Natal, Réveillon e também do Carnaval de 2022 sejam organizadas e realizadas de acordo com a Constituição e a legislação vigente. Os órgãos têm o prazo de 10 dias para informar se irão ou não acatar as recomendações.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que normas estaduais que limitam ingresso e remoção na magistratura são inconstitucionais. As informações com a consultora jurídica da TV, Gisele Reis. As decisões se deram no julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade. Uma foi apresentada contra a Lei Complementar Pernambucana de 2007 e a outra contra uma Lei Complementar de 1997 do Amazonas. Os trechos questionados tratavam de regras sobre o regime jurídico da magistratura estadual. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto da relatora ministra Carmen Lúcia, no sentido de que somente lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal pode dispor sobre o Estatuto da Magistratura e definir os direitos, deveres e prerrogativas dos magistrados. É nessa legislação que estão previstas as regras sobre a carreira da magistratura nacional, tais como promoção, remoção e acesso de magistrados aos cargos. No caso da Lei Complementar Pernambucana, ela foi considerada inconstitucional por privilegiar a remoção de magistrado em detrimento da promoção por antiguidade. Os ministros entenderam que essa previsão contraria as regras da Lei Complementar Nacional. Outro ponto também julgado inconstitucional foi a previsão do tempo total de serviço público para o cômputo da antiguidade na carreira. O STF entendeu que não há norma que reconheça o tempo de serviço público efetivo como critério válido para a promoção de juiz por antiguidade. Portanto, esse critério de antiguidade diz respeito apenas ao tempo na carreira de magistrado. A outra ação, ela foi apresentada contra a Lei Complementar 17 de 1997 do Amazonas, que estabeleceu a idade mínima de 21 anos e a máxima de 65 anos para ingresso na magistratura estadual. Ela também foi considerada inconstitucional por contrariar a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. E você vai ver a seguir: Conselho Nacional de Justiça realiza hoje um seminário para discutir a quantidade de processos relativos ao setor aéreo que chegam à Justiça. Os detalhes você confere daqui a pouquinho. Eu volto já. A Constituição é responsável por garantir direitos fundamentais historicamente conquistados pela sociedade, inclusive impedindo que tais direitos sejam abolidos por maiorias ocasionalmente formadas. Com o controle da pandemia da Covid-19 e a retomada das viagens, também voltaram com força os problemas no setor aéreo. Atraso em voo, cancelamento de passagens, extravio de malas. Situações que serão discutidas hoje no seminário virtual Setor Aéreo Brasileiro, Judicialização Desenfreada ou Litigância Necessária. O encontro promovido pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, busca incentivar a solução desse tipo de conflito de maneira consensual. No segundo trimestre deste ano, a plataforma consumidor.gov do Ministério da Justiça registrou quase 19 mil reclamações sobre o setor aéreo, 30% a mais do que no mesmo período do ano passado. A gente chegou hoje para embarcar num voo para Cancún e deu overbooking. Aí são 10 pessoas que estão aguardando. As principais queixas dos passageiros de voos nacionais, de acordo com o levantamento, foram relativas ao reembolso de passagens, problemas na compra e alterações solicitadas pelo cliente. O Tiago comprou passagem para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Recentemente, o aeroporto foi fechado porque está em obras. Ele tenta remanejar o voo, mas não consegue acordo com a empresa. A solução será recorrer ao judiciário. Sobrecarrega a justiça. A gente já sabe o quanto que a justiça é sobrecarregada. Vou ter que entrar com a ação, eu vou ter que arcar com os custos dessa viagem daqui até a cidade de destino e só após arcar com esses custos que eu consigo entrar com a ação
por danos materiais. Então, não queria chegar a esse ponto. Diante desses números, o Conselho Nacional de Justiça quer entender os gargalos do setor. Por isso, o CNJ realiza hoje um seminário virtual para discutir maneiras eficientes de resolver conflitos entre passageiros e companhias aéreas. O objetivo é encontrar caminhos para evitar que esses casos abarrotem o Poder Judiciário. Ao longo dos anos, o Conselho Nacional de Justiça constatou aumento no número de novos casos ajuizados em contratos de consumo do setor aéreo. Em 2018, por exemplo, foram 82 mil ações. Em 2019, as judicializações mais que dobraram. Foram 173 mil processos. Já no ano passado, houve uma queda por conta da pandemia da Covid-19. Mas o índice permaneceu alto, 130 mil. E para falar mais sobre esse evento, eu converso agora ao vivo com o juiz instrutor no Superior Tribunal de Justiça, Dr. Daniel Vargas Viana. Olá, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, é um prazer estar aqui, à disposição para prestar as informações necessárias em relação ao webinário de logo mais. Doutor Daniel, o prazer é nosso, vamos falar sobre esse tema tão importante que agora os problemas a gente observa que eles voltam com força também, junto com essa retomada, né, do setor aéreo. Mas eu observo um setor aéreo também como consumidor consciente de que o diálogo é necessário para a gente evitar a judicialização excessiva e que todos saiam satisfeitos, né? Qual é a importância desse evento de logo mais para a gente alcançar esse objetivo? Ocorreu um outro evento mais ou menos desse mesmo modelo no início do ano, e com essa situação, com o avanço das medidas em relação à pandemia, com a retomada da atividade econômica e do setor aéreo, o CNJ, principalmente, o Judiciário como um todo, precisa se preparar para uma demanda que a gente ainda não sabe qual é. A gente pode ter uma demanda efetivamente represada em relação a esses grandes setores econômicos, e é papel do Judiciário, não somente, o Judiciário na sociedade contemporânea, não somente como aquele resolvedor de litígios, aquela solução de litígios de forma artesanal. Há necessidade de uma visão estratégica de entender efetivamente qual é essa demanda e se preparar estrategicamente para esse enfrentamento, seja através de alguns mecanismos para lidar com uma litigiosidade que é repetitiva, ou seja, para lidar com uma litigiosidade que ela é mais complexa, e aí se preparar também tecnicamente para isso. E isso se dá também com o setor aéreo. Em linhas gerais, houve uma mudança no perfil das reclamações dos consumidores, das queixas também por parte das empresas aéreas ao longo desse ano de pandemia? Esse momento que a gente vive hoje, ainda de transição dessa retomada, a gente sabe que as empresas estão num processo de redimensionamento, e isso acaba significando custos mais elevados para o consumidor, e ainda com essa modulação da oferta dos voos, da oferta do serviço, isso acaba acarretando muitas reclamações. Aliado a isso, a gente tem uma pesquisa feita também pelo setor aéreo com a precificação do custo da judicialização nas passagens aéreas, e também temos algumas pesquisas no âmbito do judiciário para que a gente possa entender a natureza dessa demanda. Não basta que a gente trabalhe somente com números, há necessidade que a gente faça uma análise qualitativa dessa demanda para entender efetivamente o que vem acontecendo e o judiciário possa se preparar e contribuir. O judiciário é uma caixa de diagnóstico do que vem acontecendo na sociedade. Não pode ser a única solução para todos os litígios. E aí há necessidade de todos os atores conversarem, travarem esse diálogo maduro, esse diálogo responsável para prestar um melhor serviço a toda a sociedade. Doutor Daniel, há uma pesquisa realizada pela Associação Internacional de Transporte Aéreo que aponta que o Brasil é um dos campeões mundiais quando a gente fala em judicialização de casos de demandas do setor aéreo. O Brasil está ali no topo do ranking e o dado diz o seguinte: uma ação para cada 227 passageiros em média. A nossa reportagem mostra ali um consumidor reconhecendo que acaba gastando tempo, dinheiro, quando você leva a sua demanda ao Poder Judiciário, diálogo, às vezes, né, nem sempre, mas é o melhor caminho.
qual é a leitura que o senhor faz dessa consciência também do consumidor e desses números que mostra que o nosso serviço anda, né, a desejar? O objetivo de todos nós é a busca por uma cultura de pacificação, uma cultura de conciliação. Mas não basta, não adianta fechar as portas do judiciário ao consumidor. Não é esse o objetivo. O objetivo é que o judiciário fique realmente como a última necessidade que o consumidor veja de resolver o seu problema. As empresas devem se preparar para conversar com o consumidor, ouvir essa reclamação e efetivamente saber o que vem acontecendo. Essas pesquisas que foram apresentadas pelo setor aéreo, que foi quem tomou a iniciativa de renovar esse encontro, esse diálogo, elas serão agora validadas pelo Conselho Nacional de Justiça e por outras instituições ligadas ao judiciário, para que a gente consiga efetivamente entender em quais pontos há necessidade de um melhor enfrentamento dessa litigiosidade. Tudo isso para que a gente não abarrote o sistema de justiça e que haja uma melhor prestação de serviço, tanto por parte do setor aéreo quanto por parte da própria justiça, tudo isso em prol do próprio jurisdicionado, que é o consumidor. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, para a gente dar o serviço rapidinho, o webinário acontece logo mais. Que horas? Quem pode participar? 18h30, aberto a todos, na página do Conselho Nacional de Justiça, o link e todas as informações. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, à disposição. E você vai ver a seguir, Tribunal Superior do Trabalho faz seminário para discutir o trabalho infantil. Os detalhes daqui a pouco no próximo bloco. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de Lassalle, e isso demonstra pra gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. Policial civil do Distrito Federal, acusada de crime de stalking, foi presa mais uma vez, suspeita de esfaquear o ex-namorado com canivete e furar os pneus do carro dele. A policial civil Rafaela Mota Ferreira, de 40 anos, foi presa na madrugada desse domingo em Brasília depois de ferir o ex-namorado com um canivete e furar os pneus do carro do rapaz. Ela foi liberada após assinar um termo circunstanciado. O caso foi tratado como lesão corporal. Rafaela já havia sido presa preventivamente em agosto, quando foi acusada pelo crime de stalking. Ela foi solta pouco tempo depois. A Polícia Civil do DF informou que Rafaela já responde a processo administrativo disciplinar na Comissão Permanente de Disciplina na Corregedoria Geral de Polícia e está afastada das funções por licença médica. Ela teve também as armas recolhidas. O seminário Trabalho Infantil entrou na 5ª edição. Promovido pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, o tema deste ano foi Sociedade Globalizada, Mundo do Trabalho, Crianças e Adolescentes. Que futuro queremos? Veja agora na reportagem de Pablo Lemos. O seminário foi transmitido ao vivo pelo canal do TST no YouTube e teve apoio da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, o Cefast. O objetivo foi debater questões relacionadas à problemática do trabalho infantil no Brasil, sobretudo nos tempos atuais. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, abriu o evento cumprimentando a todos e exaltando o expressivo número de inscritos. Em seguida, ressaltou que, em momentos de crise como a da Covid-19, os grupos mais vulneráveis da sociedade, incluindo crianças e adolescentes, passam a ter os direitos ameaçados, como mostram dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e da Organização Internacional do Trabalho, a OIT.
Segundo as instituições, de 2016 a 2020, houve um crescimento de 6,5 milhões de crianças e adolescentes em tarefas que apresentam periculosidade, aumentando os riscos à saúde física e mental da população. Essa reversão no progresso de queda nos números do trabalho infantil é consequência do aumento da pobreza e a necessidade, portanto, de crianças e adolescentes contribuírem para a renda familiar e também pelo contexto que fechou escolas para conter a disseminação do coronavírus, deixou milhares de crianças sem a merenda escolar e sem o amparo do ambiente escolar. A coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho destacou que o mês de novembro foi muito difícil para todos, ao lembrar do caso em que 3 adolescentes foram resgatadas de situação análoga à de escravos, no Piauí. O trabalho era feito de forma que elas tinham que ficar ajoelhadas ou sentadas em tocos de madeira, não tinham banheiro, não recebiam equipamento de proteção, eram vítimas da intensa poeira que saía do processamento de mandioca. Então, isso mostra o grande absurdo que é ainda a colisão entre 2 direitos fundamentais, que é a questão do trabalho infantil e a questão do trabalho análogo à condição de escravo. Na conferência de abertura, o diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Martin Han, trouxe uma perspectiva global do trabalho infantil atualmente e no futuro. Segundo o diretor, é incerto os efeitos concretos da pandemia nos próximos anos, mas é provável que os impactos negativos sejam duradouros e, por isso, é preciso investir em políticas públicas para reverter esse quadro. As recomendações que eu achei importante que deveríamos pensar nesse contexto é realmente de pensarmos em promover uma proteção social adequada para todas as pessoas, que incluia benefícios universais para crianças, de tentar aumentar os gastos com educação gratuita e de qualidade e de facilitar o regresso de todas as crianças à escola, incluindo aquelas que estavam fora da escola antes da pandemia da Covid-19. Não precisamos somente recuperar aqueles que saíram, mas também aqueles que nunca estiveram. Durante o evento foram mostrados ainda painéis como aprendizagem no sistema socioeducativo e os efeitos da pandemia e as novas perspectivas no combate ao trabalho infantil. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.